Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Te convido, venha comigo evangelizar através da Escola Bíblica Dominical. Você faz isso compartilhando o vídeo, inscrevendo-se em nossos canais, deixando o seu comentário e nos ajudando em oração. Vamos lá, estamos na lição de número 9, lição esta que tem como título A Igreja e o Sustento Missionário. O texto áureo diz assim, baseado em Filipenses capítulo 4, versículo de número 19. Meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aqui cabe um comentário devido ao título da nossa lição, que é a Igreja e o Sustento Missionário. Um missionário bem consciente e inteiramente instruído pela palavra de Deus, da sua missão em relação ao seu envio, ele tem que estar preparado para tudo e para todos. Por que digo isso? Ora, a igreja ela é uma instituição espiritual e também material. Ela tem seres humanos no seu comando. E quando esta igreja envia um missionário, ela tem inteira consciência de que ela precisa manter esse missionário em todos os sentidos. Porém, como da parte humana pode vir a falhar, a igreja da parte humana pode vir a falhar, o missionário que estar bem consciente e abalizado na palavra de Deus, então ele se apega nesse texto áureo. O que é que o texto áureo diz? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá toda a vossa necessidade em glória por Cristo Jesus. Aí está o missionário bem consciente. Ele nunca se queixa porque sabe que a sua missão está sendo conduzida por Deus. E Deus, que nunca falha e não desampara os seus, lembre-se o que está escrito no Salmo de número 30 e no versículo 5, se não me falha a memória. Ele diz que nunca vi um justo desamparado ser e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, missionário, certamente nós temos que considerar como um desse justo e Deus não há que desamparar. Ok? Seguindo, vale lembrar os irmãos, mais uma vez, como sempre gosto de frisar, o nosso vídeo ele vai em uma linha de ensino um pouco diferente dos demais. Por quê? Porque o nosso vídeo foca na leitura diária e nós destrinchamos versículo a versículo. Desde do título da lição, texto áureo, verdade prática, é que nós fazemos o apanhado em uma consideração dentro desta primeira parte da lição, algo que os demais vídeos ele não se atém a esta parte da lição. E nós aproveitamos para dar um conteúdo dentro da lição a mais para os irmãos. Nós fazemos esse comentário de cada dia da leitura diária, ok? Baseado nos versículos. Vamos seguir a nossa verdade prática. Diz assim: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Aqui vale um lembrete para aqueles irmãos que às vezes fica julgando a obra missionária ou aquilo que se aplica no que
que diz respeito à missão, por que não vou dar por isso ou por aquilo? Não pense assim não, porque quando você doa ou oferta para a obra missionária, Deus há de te recompensar. Então, continue fazendo assim. Independente de qualquer circunstância, você continua doando para a obra missionária. Ok? Vamos seguir. Agora vamos lá à nossa leitura diária, versículo a versículo. E eu quero mais uma vez convidar os irmãos a compartilhar o nosso vídeo, inscrever-se em nossos canais e deixar o seu like e o seu comentário. Vamos lá. Na segunda-feira, a nossa meditação diária está disposto assim: o sustento missionário deve ser executado voluntariamente com alegria. Baseado em Filipenses capítulo 4, versículo 15, que diz: E sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão o vós somente. Aí está Paulo mostrando que os missionários, e missionário bem consciente, ele nunca fica desesperado e nem decepcionado. Quando alguns falham, ele tem sempre algo para agradecer. Nós temos sempre algo para agradecer. Amém? Vamos seguir. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz a importância de planejar financeiramente o projeto missionário, baseado em Lucas capítulo de número 14, versículo de número 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas do gasto, para ver se tem como acabar? Deus nos chama à organização. Deus nos chama a prestar atenção naquilo que nós vamos fazer e que venhamos nós calcular antecipadamente se vai dar ou não para prosseguir. Sendo assim, Deus fará a parte dele, que é sempre a mais importante e que nós devemos sempre estar colocando esta confiança nele. Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: tudo o que foi previamente acordado deve ser cumprido, baseado em Mateus capítulo 5, versículo de número 37, que diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque passar disso é procedência maligna. Precisamos, queridos irmãos, fazer uma breve observação nessa questão em relação à obra missionária. Porque eu já disse aqui que, às vezes, a instituição a qual enviou o missionário, ela acaba, por algum motivo alheio ao nosso conhecimento, em algum momento da caminhada do missionário, ela acaba falhando com esse missionário. E é nessa hora que o missionário vai demonstrar maturidade e experiência com Deus. Às vezes é até Deus querendo nos provar. Então ele faz com que a igreja cá nos deixe nesta breve provação. Porque nós sabemos que nós somos provados. E aí, às vezes, a provação vem do lugar que nós menos esperamos. E nesse caso, pode ser que a igreja, por algum momento, esqueça desse missionário. Isso não quer dizer que a igreja
não esteja cumprindo com sua palavra. Não fez aquilo intencionalmente. E esse versículo, o qual está disposto aqui, é para o caso de intencionalidade. Eu prometo uma coisa já intencionalmente pensando no meu coração que não vou cumprir aquilo. Mas a igreja, eu acredito, jamais fará isso com o seu missionário. A igreja responsável jamais fará isso com o seu missionário. Enviar o missionário já pensando em abandoná-lo, não acredito que isso possa acontecer com a igreja que tem a responsabilidade. Então, o versículo de Mateus 5:37, ele está se referindo àquelas pessoas às quais ela diz sim com a boca, mas com o coração estar dizendo não. Vou dar um exemplo. Eu digo, vamos dizer que eu seja a igreja. Então eu chamo um irmão e digo, irmão, eu vou lhe enviar como missionário. Mas só que essa minha palavra de dizer a ele que vou enviar como missionário e mantê-lo lá, no meu coração eu estou pensando já, vou enviar e vou largar ele lá. Estou nem aí para o que vai acontecer com ele. Então você está pensando e falando com a boca uma coisa e com o coração pensando outra. É isso que o versículo não recomenda que seja feito. Que seja sua boca, o que sua boca fala, é aquilo que o seu coração está desejando que venha a acontecer. Ok? Deus abençoe, vamos seguindo. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz assim: compreendendo de maneira plena e a importância do sustento missionário, baseado em Gálatas 6, verso 6, também em Romanos 15, verso 25 ao 28, e 1 Timóteo 5, 18 e 1 aos Coríntios 9, do 9 ao 14. Todas essas referências, vamos lá. Primeira referência. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Tanto aqueles que foi enviado como aqueles que receberam o enviado, que é o caso o missionário, eles também têm que trabalhar em prol a não deixar esse missionário que está lhe servindo lá no campo não passar necessidade. É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 6. Seguindo, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem aos macedônios e a Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos, que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando para vós, irei à Espanha. Olha que Paulo, ele recomenda aos gentios que pense nos judeus como que alguém que trouxe o benefício espiritual. Esse benefício espiritual é por Jesus Cristo. Então, nada melhor que fazer essa retribuição material. Estavam eles passando dificuldade, agora o gentio, com sua bondade e a graça que Jesus derramou em seus corações, ajudou os judeus que estavam em Jerusalém. E Paulo fez lembrado isso em Romanos 15, 25 ao 28. Seguindo, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo a profecia que houve acerca de ti, milite por eles a boa milícia, baseada em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. E por fim, porque na lei de Moisés está escrito,
Não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado com bois? Ou não diz isso certamente por nós? Certamente que é por nós, está escrito. Porque que lava deve lavar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais. Se outros participantes deste poder sobre vós, por que não amai e mais justamente nós? Mas nós não usemos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho. Há um certo aproveitamento neste sentido por parte de alguns que querem se servir do Evangelho, mas não que se gaste pelo Evangelho. Porque o que Paulo está se referindo aqui neste versículo é que aqueles que têm a sua vida plenamente ligada e se gastando no Evangelho, esses devem tirar o seu sustento do Evangelho. E não aqueles que trabalham no seu cotidiano ou na sua vida secular, das 7 da manhã às 6 da tarde. Às 6 da tarde alguém lhe convida para ir pregar, ele se arruma, bota sua Bíblia debaixo do braço, vai até o local onde está pregando e chega lá e usa esse versículo dizendo: os que pregam o Evangelho, viva do Evangelho. Mas só que você não vive do Evangelho, você não tem a sua vida inteiramente só dedicada à pregação do Evangelho. Lembre-se que você passou o dia todo no seu trabalho secular. Aquilo que você está fazendo é parte da sua vida cotidiana. Então, pare de ficar cobrando para pregar, porque Deus não se agrada disso. Já que você quer ganhar para pregar, então saia do seu emprego, se desligue dos recursos materiais os quais se ganha profissionalmente e comece somente a pregar. Ou aquilo que você faz profissionalmente, faça quando você tiver tempo, e não o contrário. Você só prega quando tem tempo ou quando lhe convida e continua trabalhando. Então, se alguém te convida para pregar, se chegando lá alguém te der a oferta, Deus abençoe. Mas não te dando oferta, saia contente e dando glória a Deus da mesma forma da qual você chegou. Porque a recomendação é: de graça dá, de graça recebesse, de graça dás. Amém? Vamos seguir. Vamos lá? Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual, baseado em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8, que diz: e digo isto, porque semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Portanto, querido,
Deus sempre estará te suprindo quando você estiver de coração pronto para doar. Vamos seguir. Finalmente, no sábado, a nossa meditação está dizendo desta maneira: investir na obra missionária é ajuntar tesouro no céu, baseado em Mateus 6, 20 e 20. Mateus 6, 20 e 21, que diz assim: mas já ajuntais tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não mina nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Pois é, colocando o meu pensamento na pregação do Evangelho, nunca estarei esperando que dos homens venha o retorno. Muito embora é muito bom quando vem, mas o retorno nós teremos por certo a parte de Deus. Amém? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, compartilhe, divulgue e evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical.